Tudo começou não com um estrondo, mas com uma pergunta. Nas colinas verdes e ondulantes da Escócia do século XIX, um jovem chamado James Clerk Maxwell possuía uma curiosidade tão profunda que acabaria por remodelar toda a nossa compreensão da realidade. Esta não é uma história de uma descoberta súbita e explosiva, mas sim o tecer paciente e meticuloso de fios que ninguém mais havia percebido que estavam conectados. Sua jornada começou com a pergunta simples, mas infinitamente complexa. O que é isso? Essa pergunta inocente feita sobre tudo, desde fluxo da água, brilho da luz, foi a semente de onde uma floresta de tecnologia moderna um dia cresceria, tudo derivado de suas equações que em breve seriam famosas. Nascido em Edimburgo, criado na propriedade da família em Glenlair, o jovem James era cercado pelas maravilhas silenciosas do mundo natural. Ele não era uma criança facilmente satisfeita com respostas simples. Ele precisava entender a mecânica por trás da magia. Enquanto outros meninos poderiam se contentar em jogar pedras em um lago, James ficaria fascinado pelas ondulações concêntricas, perguntando-se sobre a velocidade com que viajavam e a energia que carregavam. Brincou com peões para entender o movimento, explorou a interação de cores usando ferramentas rudimentares. Seu playground era um laboratório, e seus brinquedos eram experimentos disfarçados. Um terno de tweed feito em casa lhe rendendo o infeliz apelido Dafty, na prestigiada Edinburgh Academy. No entanto, as provocações pouco fizeram para diminuir seu fogo intelectual. Sua mente simplesmente operava em um plano diferente. Com a idade surpreendente de 14 anos, ele escreveu seu primeiro artigo científico, um trabalho sobre as propriedades matemáticas de ovais, que foi considerado tão avançado que teve que ser apresentado à Royal Society of Edinburgh por um professor universitário. Era claro, mesmo então, que esta não era uma mente comum. Sua escolaridade não era apenas sobre aprender fatos estabelecidos. Era sobre forjar novas ferramentas para fazer perguntas ainda mais profundas e desafiadoras. Essa curiosidade implacável o seguiu para a Universidade de Edimburgo e, mais tarde, para os sagrados corredores de Cambridge. Ele não era apenas um estudante de física e matemática. Ele era um detetive investigando o cosmos. Seu trabalho inicial sobre a visão de cores, por exemplo, o levou a produzir a primeira fotografia colorida durável do mundo, uma imagem de uma fita xadrez. Ele conseguiu isso ao entender que qualquer cor poderia ser criada misturando luz vermelha, verde, azul, corte mostrando mistura RGB. Essa habilidade de ver a unidade subjacente em fenômenos aparentemente díspares, cores, formas, forças, foi a marca de sua genialidade. Pausa. Antes de Maxwell entrar em cena, os mundos da eletricidade e do magnetismo eram como primos distantes. Eles eram conhecidos por serem relacionados, mas viviam sob tetos separados, governados por seus próprios conjuntos distintos de regras. Cientistas como Faraday haviam mostrado que um ímã em movimento podia criar uma corrente elétrica. Outros haviam demonstrado que uma corrente elétrica produzia um campo magnético. Eram truques fascinantes e isolados. Eram observações individuais, uma coleção de fatos intrigantes, mas faltava-lhes uma história única e coerente. Era um pouco como ter uma lista de personagens sem um enredo. O mundo científico esperava por um contador de histórias para conectá-los todos. Maxwell, com sua profunda intuição para os padrões da natureza, assumiu esse grande desafio narrativo. Ele mergulhou nos resultados experimentais de seus antecessores, particularmente no trabalho brilhante de Michael Faraday. Faraday era um gênio da intuição, capaz de ver linhas de força invisíveis curvando-se através do espaço, mas ele não tinha a linguagem matemática para descrevê-las formalmente. Maxwell, um mestre da matemática elegante, tornou-se o tradutor de Faraday. Ele pegou aquelas ideias bonitas e intuitivas de campos, preenchendo todo o espaço, e as converteu meticulosamente na linguagem precisa e poderosa das equações diferenciais.
Foi um casamento perfeito de insight físico e rigor matemático. Seu processo foi de unificação. Assim que Maxwell tinha suas 4 equações montadas, ele fez o que todo grande teórico faz. Ele brincou com elas. Ele começou a calcular a velocidade em que esses campos elétricos e magnéticos conjugados ondulariam através do espaço, essa dança se propagando de um ponto para o outro. Ele inseriu as constantes físicas conhecidas da época. A permissividade elétrica, a permeabilidade magnética do espaço livre em sua nova estrutura matemática. Os números foram processados, os símbolos se alinharam e saiu uma velocidade. Uma velocidade muito, muito específica. Aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Um número que soou um alarme muito alto na mente de todo físico. Esta era, com precisão assombrosa, a velocidade medida da luz. Foi um dos momentos eureka mais eletrizantes na história da ciência. A conclusão era tão inegável quanto revolucionária. A própria luz nada mais era do que uma onda viajante de eletricidade e magnetismo. Uma onda eletromagnética. Aquele raio de sol cintilante rompendo as nuvens, o brilho suave de uma vela, o próprio fenômeno que nos permite ver o mundo, era uma ondulação eletromagnética. Por séculos, a natureza da luz havia sido um dos maiores mistérios da ciência. Em um lampejo de insight matemático, Maxwell a resolveu. Ele havia mostrado que a luz fazia parte da mesma família do estalo da estática e da atração de um ímã. Pense em jogar uma pedrinha em um lago calmo. O impacto da pedrinha cria uma perturbação que não fica parada. Ela viaja para fora como uma onda. As equações de Maxwell previam um efeito semelhante, mas sem a necessidade de água. Uma oscilação em uma carga elétrica criaria um campo elétrico em mudança, que criaria um campo magnético em mudança, que criaria um novo campo elétrico em mudança e assim por diante. Essa perturbação autossustentável viajaria para fora a uma velocidade fixa, a velocidade da luz. Ele havia, em essência, previsto que você poderia criar luz simplesmente agitando uma carga elétrica da maneira certa. Essa revelação abriu completamente as portas. Se a luz era uma onda eletromagnética de um comprimento de onda particular, era razoável supor que poderiam existir outras ondas semelhantes com diferentes comprimentos de onda, invisíveis aos nossos olhos. A teoria de Maxwell não apenas explicou a luz, ela previu um espectro eletromagnético inteiro e invisível. Poderiam existir ondas muito mais longas que a luz visível e ondas muito mais curtas. Era um mapa do tesouro teórico apontando para um vasto e desconhecido país de radiação. Seu trabalho foi uma profecia ousada, sugerindo a existência de fenômenos como ondas de rádio, micro-ondas raios-x, muito antes de alguém ter construído um dispositivo para detectá-los. Pausa. As consequências práticas do triunfo teórico de Maxwell são, sem qualquer exagero, o alicerce da nossa civilização moderna. Suas equações não são apenas uma curiosidade histórica. Elas são o projeto ativo para quase toda a nossa tecnologia de comunicação. Quando Heinrich Hertz gerou e detectou experimentalmente as invisíveis ondas maxwellianas em seu laboratório, ele estava provando que a profecia era verdadeira. Ele havia criado as primeiras ondas de rádio. Hertz pode ter pensado que sua descoberta não tinha uso prático, mas ele havia aberto as comportas. O espectro invisível que Maxwell havia previsto era real e estava prestes a mudar tudo. Pense na sua vida diária. O smartphone no seu bolso se comunica usando ondas de rádio e micro-ondas, governadas pelas equações de Maxwell. O sinal de Wi-Fi que leva a internet aos seus dispositivos é uma onda eletromagnética finamente sintonizada. A transmissão de televisão que você assiste, o sinal de GPS que guia seu carro e a estação de rádio que você ouve são apenas diferentes frequências no vasto piano eletromagnético. Engenheiros projetando antenas, torres de telefonia móvel e sistemas de comunicação via satélite
ainda usam suas 4 equações todos os dias. Vivemos imersos em um mar de ondas invisíveis, todas dançando ao ritmo matemático que ele compôs. Mas o impacto vai ainda mais longe. A compreensão de que a luz é uma onda eletromagnética foi um degrau crítico para a relatividade e a mecânica quântica. Albert Einstein, que mantinha uma foto de Maxwell na parede de seu escritório, desenvolveu a relatividade especial contemplando o que aconteceria se você pudesse viajar junto com um feixe de luz, um experimento mental enraizado no trabalho de Maxwell. A descoberta do espectro eletromagnético também levou ao estudo da radiação de corpo negro, que desencadeou a revolução quântica. Maxwell havia construído o palco para o próximo ato da física. De um menino curioso no interior da Escócia perguntando "O que é isso?" ao arquiteto da infraestrutura invisível da era moderna, a jornada de James Clerk Maxwell é um testemunho do poder do pensamento profundo. Ele era um homem tranquilo e humilde que buscava compreensão, não fama. Ele não apenas descobriu uma nova lei, ele revelou uma simetria oculta e deslumbrante no coração do universo. Em apenas algumas linhas de matemática, Maxwell ensinou a luz a falar, e ao fazê-lo, deu à humanidade uma voz que poderia atravessar galáxias.